Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre como melhorar a nossa memória com diversas atitudes e hábitos que a gente pode ter. Então vamos lá! Bom, primeiramente eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que eu não estou falando que isso é completamente verdade, eu não estou falando que é comprovado cientificamente, nada disso. Eu li isso em algum lugar, eu assisti, eu não vou saber aqui agora dizer pra vocês onde foi, mas eu vi uma matéria que dizia formas de melhorar a memória e como as pessoas agiam de certa forma errada e fazia com que as pessoas entrassem no automático e não tivessem memórias tão boas assim. E comentava algumas atitudes que a gente poderia ter diferentes para poder exercitar a nossa memória, a nossa capacidade de prestar atenção no que a gente estava fazendo. E eu decidi tentar fazer e testar se seria bom para mim, se eu gostaria, se realmente eu acharia que iria melhorar a minha memória tudo isso. Então vamos lá. Basicamente, esse negócio que eu li dizia assim, esse negócio, né? Porque eu não lembro direito onde foi. Mas tudo bem. Ele dizia que nós estamos hoje em dia acostumados a entrar no automático, né? A gente vai limpar a casa ou lavar uma louça, a gente está acostumado a pegar ali a esponja, lavar, pegar uma vassoura, varrer e dirigir para o trabalho, para a faculdade, ou então simplesmente pegar um ônibus, entrar, parar, tudo ali sempre no automático, dirigir, pegar o mesmo caminho todas as vezes, acordar, fazer a mesma rotininha de pôr as roupas, então assim, tudo a gente faz da mesma forma, tudo a gente faz do mesmo jeito. Então, quando a gente faz a mesma coisa várias vezes e sempre do mesmo jeito, aquilo acaba ficando automático. Quando fica automático, a gente para de prestar atenção nessas coisas e para de dar atenção e perceber o que a gente está fazendo. Isso, de certa forma, pode ser sim muito bom, porque tem coisas no nosso dia a dia que a gente realmente não tem necessidade de prestar atenção. A gente tá ali escovando o cabelo. Para que a gente vai ficar pensando? Agora eu levanto o braço, agora eu abaixo o braço, agora eu termino o movimento. Agora eu levanto, agora eu abaixo. Ai, tem um nozinho aqui. Não, a gente não precisa ficar pensando realmente em cada coisa que a gente vai fazer. Então, essa forma da nossa cabeça acabar tornando algumas coisas automáticas é sim muito bom. Para escovar um dente, para pentear um cabelo, para pôr uma roupa, para amarrar um tênis, a gente realmente não tem necessidade de ficar pensando para fazer essas coisas e ocupando nossa cabeça com esses pensamentos que teoricamente seriam desnecessários, seria só preencher nossa cabeça de coisa que não precisa. Então, esse lado da nossa mente de fazer essas coisas virarem automáticas é bom. Porém, tem um lado negativo também, porque tem coisas que não deveriam entrar no automático e acabam entrando. Por exemplo, quando a gente está lendo, você quer que seja no automático? Você quer aquela leitura que você lê, e quando você termina a página, você simplesmente não lembra direito mais o que estava falando naquela página. A não ser, claro, que você esteja ali muito empolgado, muito focado com aquela história, você normalmente não lembra mais o que você leu. Ou então você tá ali passando no feed, o teu celular, e você daqui a pouco não lembra mais um meme, alguma piada que você viu, simplesmente você viu naquele segundo ali, você deu risada e daqui a um segundo você não lembra mais daquela piada. Então, tem certas coisas que não devem entrar no automático, né? Não só esse exemplo que eu dei, mas tem muitas coisas no nosso dia a dia que não devem entrar no automático. Até mesmo o ato de dirigir não é bom entrar no automático, né? Porque pode causar acidentes, a pessoa pode ficar mais desligada e acabar não prestando atenção no trânsito. Então, o ideal, pelo que fala lá no lugar que eu li, é que a pessoa sempre tente tomar caminhos diferentes quando estiver dirigindo, para justamente poder sempre estar prestando atenção no trânsito e não entrar naquele modo automático que a pessoa acaba querendo ou não parando de prestar muita atenção nas coisas, né? E beleza, eu falei, poxa, eu vou tentar fazer isso. E uma das coisas que dizia também era que em relação à leitura, em relação a estudos, em relação a essas coisas que a gente consome assim, né? Culturalmente falando, o ideal era a gente sempre fazer várias ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que é bom fazer vários caminhos, um cada dia, é bom você também ler e assistir várias histórias diferentes. Antes, não conseguia de jeito nenhum
nem imaginar na hipótese de eu ler muitos livros ao mesmo tempo, porque pra mim, sinceramente, eu gostava de pegar aquele livro, eu lia do começo ao fim e eu devorava ele. Se era uma coleção, não importa se tinha 2 ou 3 livros ou se tinha 12 livros. Eu ia ler do início ao fim, 5 livros da coleção até ela terminar, para só depois eu pensar em pegar outra coisa. Série, a mesma coisa. Eu começava uma série, eu assistia toda a série até ela acabar, para só depois eu começar outra série. Inclusive, eu ficava muito brava quando a série não tinha ainda uma continuação lançada e eu ia ter que esperar, ia ter que assistir outra coisa para depois voltar nessa série. Eu ficava muito brava porque eu achava que eu ia confundir tudo. Então, eu realmente fazia só uma coisa de cada vez. E com esse artigo que eu li, eu percebi que, na verdade, o ideal é a gente sempre fazer mais de uma coisa, a gente ler mais de uma coisa, a gente assistir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Ele fala lá que quando a gente está vendo só um, a gente só tem uma história na cabeça. Primeiro, a gente entra no modo automático de não prestar tanta atenção na história, porém, além disso também, a gente não trabalha a nossa memória. Agora, se nós lermos mais coisas ao mesmo tempo, a gente acaba forçando a nossa memória a lembrar daquela. Por exemplo, a gente está em um enredo, em uma história com personagens diferentes, e daí a gente sai desse e vem para um outro. A nossa cabeça tem que lembrar tudo que a gente já leu sobre esse segundo, tudo que a gente já consumiu sobre esse segundo e onde que a gente estava, onde que a gente parou, onde que as coisas foram pausadas. Aí a gente vai para um terceiro, aí a gente tem que novamente lembrar daquela história. Então isso faz com que a gente exercite a nossa memória o tempo todo. E isso é muito bom, trabalhar a memória em coisas básicas, coisas bobas, como ler e assistir coisas ao mesmo tempo, faz com que a nossa memória melhore em outras coisas, melhore nos nossos estudos, melhore no nosso trabalho, memória em coisas que a gente tem que lembrar do nosso dia a dia, porque a gente está exercitando um lado da memória, mas a memória é uma. Então, a gente melhorando a nossa memória, tendo alguns hábitos, a gente melhora a nossa memória em todas as outras situações. Então, série é a mesma coisa, você não assiste só uma série, você assiste mais séries ao mesmo tempo, porque é a mesma coisa. Quando você parar de assistir uma e for assistir outra, a tua mente tem que lembrar tudo que já aconteceu naquela série, onde parou e retomar dali e ir forçando aonde que tá esse personagem e tal. Então, isso é muito bom para nossa memória, exercita muito. Só que assim, gente, a gente também não pode forçar muito isso, porque senão isso pode ter um efeito ao contrário. Ao invés da gente conseguir melhorar a nossa memória, a gente pode simplesmente fazer com que a gente fique perdido, né? Eu já vi muitas pessoas que começaram a ler várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, não foram de forma gradativa e também pegaram coisas muito próximas para ler. E daí a pessoa confundia um personagem com o outro, um enredo com o outro, o que tinha acontecido com uma coisa e na outra. E daí isso não é legal, porque daí você não vai aproveitar nenhuma história nem a outra, você vai acabar perdendo aquelas duas experiências. Então isso também não é legal. Então, o que eu aconselho, que foi o que eu fiz, e particularmente eu achei que pra mim funcionou, eu posso dizer que hoje a minha memória melhorou sim. Faz 6 meses mais ou menos que eu comecei a tentar ler e assistir as coisas dessa forma, e eu achei que pra mim funcionou. Mas como que eu fiz isso? Eu só lia um livro, certo? Então eu comecei a ler 2 livros ao mesmo tempo. E depois que eu já estava me sentindo confortável para ler esses 2 livros, eu acrescentei um terceiro, e um quarto, e um quinto. Hoje não, eu acho que até semana passada eu estava lendo 8 livros, mas no começo dessa semana eu finalizei 2 desses livros, então agora no momento eu estou lendo 6 livros ao mesmo tempo. Então, e eu não me sinto perdida na história por vários motivos. Primeiro, porque são gêneros completamente diferentes. Um é fantasia, o outro é terror, o outro é romance, um é livro solto, o outro é coleção. O personagem é muito novo, o outro personagem é muito mais velho. Um é ilustrado, o outro é só escrito.
Um é puxado para autoajuda, o outro é mais fantasioso, enfim. São gêneros completamente diferentes. O tamanho dos livros também são muito diferentes. Um é grande, outro é pequeno, um é solto, outra é coleção. Então eu tô no começo de um, na metade de outro, no final de outro, mais pro final de um. Então eu tô em fases muito diferentes de cada livro. Então isso faz com que não seja tão fácil assim confundir, né? São personagens muito diferentes, são realidades muito diferentes, são gêneros diferentes, tamanhos diferentes, estilos muito diferentes. Então eu acabo não confundindo, né, esses livros. Além disso, também série, eu estou assistindo 4 séries ao mesmo tempo também. Uma série que eu estou assistindo é Game of Thrones, que querendo ou não é uma série de guerra e é numa época passada, uma época medieval, não é passada, né? É só uma outra realidade e meio medieval ali e tal. Então é um estilo. Tô assistindo Anne with an E, então que é num campo, é com uma menininha que narra, é super sonhadora, super doce, que também não tem nada a ver com Game of Thrones. Estou assistindo Jessica Jones da Marvel, que já é sobre super-heróis, sobre aventura, mais voltado para isso. E estou assistindo também The Sinner, que é uma série mais voltada para psicologia, para psicopatas, assassinatos e coisa do tipo. Então, repararam como essas 4 séries não têm absolutamente nada em comum? São séries em mundos diferentes, de gêneros diferentes, de tamanhos diferentes, complexidade diferente, então é tudo muito diferente, então realmente não tem o porquê eu confundir, eu não corro o risco de confundir nada. Porém, eu estou assistindo 4 séries ao mesmo tempo, isso faz eu exercitar a minha memória, faz eu ter que lembrar das coisas quando eu retomo aquele episódio, faz com que eu tenha que retomar o que aconteceu, o que eu assisti antes, então exercita muito a minha memória, porém não tem chance de eu confundir uma coisa com a outra. E o livro é a mesma coisa, como são 6, eu não vou ficar aqui explicando um por um também, mas é nessa mesma pegada de coisas diferentes que não vão se confundir, porém sim lendo ao mesmo tempo para poder exercitar a minha memória. E eu digo para vocês, tente porque eu realmente não acreditava, eu não achava que eu iria conseguir, mas eu acabei conseguindo. Eu era super adepta a uma coisa só por vez, me entregar totalmente aquela uma coisa. E depois, conforme eu fui conseguindo, eu realmente gostei e vi que é melhor. Até porque também você não cansa da leitura. Isso evita ressacas literárias, porque normalmente as ressacas literárias acontecem quando você lê a mesma coisa por muito tempo, ou o mesmo estilo, o mesmo gênero por muito tempo, e daí você acaba pegando um rancinho assim e fica um tempinho sem ler. Dessa forma você acaba não enjoando, porque você tá lendo muitas coisas diferentes. Quando você tá cansado de um, você lê o outro, e sem problema nenhum. Então, assim, evita muita coisa, melhora a memória, só que é o que eu digo, vai aos poucos, começa pegando 2 livros ao invés de um, e aos poucos você vai acrescentando mais ao mesmo tempo e pegue coisas diferentes, como eu falei, coisas que não correm o risco de você confundir, principalmente no começo. Nunca pega 2 romances juntos, principalmente no começo. Depois de um tempo, se você já se acostumou, aí sim, você faz o que você quiser, você já tá craque ali. Mas no começo tenta pegar coisas bem diferentes, que eu acho que funciona e é uma coisa que melhora muitas coisas na nossa vida, melhora a nossa memória, melhora a nossa atenção nas coisas. Então, eu acho que vale a pena vocês tentarem. Pra mim funcionou, eu espero que pra vocês possa funcionar também. E eu decidi gravar esse vídeo porque lá no meu Instagram as pessoas veem que eu realmente leio muitos livros ao mesmo tempo e todo mundo acaba me perguntando como que eu leio, por que que eu leio, como que eu consigo. Ai, meu Deus, todo mundo fica assim, meio pasmo de ver, porque até as pessoas que leem alguns livros ao mesmo tempo, lê 2 ou 3. Eu consigo ler 6, 7, 8 livros ao mesmo tempo. Então é realmente uma coisa que não é comum. Então as pessoas me perguntam bastante. E eu cheguei a comentar com uma seguidora lá do perfil essa questão da memória, que eu comecei a fazer isso, várias coisas ao mesmo tempo, para justamente testar aquele artigo que eu li e ver se realmente funcionaria. E ela achou muito bacana, ela falou, nossa, você devia gravar um vídeo em relação a isso, tudo. Então, eu concordei com ela que poderia ser um tema muito interessante de trazer aqui no canal. Então, eu trouxe pra vocês.
E eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tentem, tá? E depois me conta aqui nos comentários, ou então me conta lá no direct do Instagram, inclusive se você não me segue, tá na hora de me seguir, e me fala, você testou? Você conseguiu? Você gostou? Para você funcionou? Me conta quais livros que você tentou ler ao mesmo tempo. E também, se você já lê livros ao mesmo tempo, me conta quantos que você consegue ler e se desafia, tenta ler mais coisas ao mesmo tempo. Cada dia vai se desafiando mais e me conta depois o resultado, tá bom? Me conta se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que eu vou ficar muito curiosa para saber. Se você não me segue nas redes sociais, como eu disse, me siga. Se inscreva aqui no canal, que ainda vão ter muitos conteúdos literários e outros também, que eu espero que vocês possam gostar muito. Ative o sininho, dá um like, como eu já disse também. Comenta aí o que vocês acharam e a experiência de vocês em relação a isso. E até o próximo vídeo!